Moradores do povoado Murici, zona rural colinense, reclamam das condições de conservação da escola da comunidade. Prédio bastante danificado, apesar da existência de um contrato no valor de mais de R$77 mil para a restauração da unidade. Estudantes que participaram do Enem 2015 acessam os cadernos de provas do Exame Nacional e a partir de janeiro já tomarão conhecimento das notas. E veja também uma outra baixa para a cultura colinense, com o fechamento do museu do município instalado nas estruturas do antigo palanque. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. Os moradores do povoado Murici, zona rural colinense, reclamam das condições de conservação da escola daquela comunidade. O prédio bastante danificado, apesar da existência de um contrato no valor de mais de R$77 mil para a restauração da unidade de ensino. A reforma e ampliação, como descreve o contrato, deveria ter sido executada até outubro passado. Sejam bem-vindos à escola do povoado Murici, zona rural colinense. Prédio que ainda ostenta as cores da gestão municipal anterior e de tanto tempo sem os devidos reparos, apresenta danos em praticamente toda a estrutura. Reboco caindo dentro e fora do prédio. As crianças chegam para mais um dia de aula na unidade de ensino que deveria estar hoje reformada e ampliada. Pelo menos é isso que consta em uma licitação feita pela Prefeitura de Colinas. O documento aponta a contratação da empresa Promelab Serviços e Comércio Limitada, com sede na Rua Cândido Mendes, número 6, CEP 65276000, bairro Centro, Turilândia, Maranhão. O contrato, no valor de R$ 77.998,64, foi assinado em 15 de julho deste ano de 2015 para a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal do Povoado Murici, zona rural do município. O documento traz ainda o prazo de execução da obra, que seria de 90 dias. Com isso, até 15 de outubro passado, com a utilização dos quase R$78 mil, a escola deveria estar reformada e ampliada, como diz o contrato. Só que os moradores da comunidade desconhecem tamanha obra. Não aconteceu, que a casa ali não está prestando, a reforma está caindo. Já veio o projeto que era para ter feito, nunca fez até agora. E agora nós queríamos que fosse fazer, porque está caindo. Era para ter feito, nunca fez. Nós estamos aguardando, esperando para esse chegue. Consta na estrutura do prédio, e isso podemos observar nesta visita, alguns pequenos reparos, conserto no telhado, a construção de uma cisterna e a aquisição de uma caixa d'água, sendo que a base em concreto, que poderia demandar um gasto maior, segundo os moradores, já existia. Então roubaram. Por quê? Porque não foi construída, não foi feita. O que disser tá mentindo. Foi feito um pouquinho aqui, um pedacinho de uma calçada. Um pedacinho de uma calçada que foi feita. E não tivesse feito, já tinha derrubado até tudo. E os estudantes que participaram do Enem 2015 acessam os cadernos de provas do Exame Nacional e a partir de janeiro do ano que vem já tomarão conhecimento das notas individuais para ingresso nas instituições de ensino superior, inclusive por meio do SISU. Os cadernos de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foram divulgados na última sexta-feira no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão do Ministério da Educação.
As provas do Enem foram realizadas em todo o país no sábado, dia 24, e no domingo, dia 25 de outubro. Os candidatos terão acesso às notas individuais do exame na primeira semana de janeiro. Neste período, devem ser lançadas as vagas do SISU, segundo o MEC. Para alguns estudantes, a impressão foi de que a prova foi a mais difícil da história do exame e o tema da redação, um dos mais polêmicos até hoje, apontado por professores e estudantes como um dos temas mais pertinentes entre todos os já abordados na história do Enem. A violência contra as mulheres ganhou repercussão nas redes e em debates políticos. E após o intervalo, segue fechado no centro da cidade o museu que conta parte da história do município e também estão danificadas as estruturas do teto da Biblioteca Pública Farol da Educação. Os detalhes você confere em instantes. Uma nota baixa para a cultura colinense com o fechamento do Museu do Município, instalado nas estruturas do antigo palanque. Uma parte da história local e de quem ajudou a fazê-la de costas para a comunidade. A definição de museu o traz como uma instituição permanente sem fins lucrativos a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para a educação, deleite da sociedade. Um local para o conhecimento ou aprofundamento na própria história. No Maranhão existem poucas casas com esta função histórico-cultural abertas à comunidade. Uma delas é o Museu Municipal de Colinas, ou era pelo menos, instalado na parte superior do antigo Palanque Central. O prédio foi todo reformulado ainda na gestão passada e o museu foi inaugurado na manhã do dia 21 de dezembro de 2012 pela equipe de Valmira Miranda e do então deputado federal Carlos Brandão, hoje vice-governador do estado. Foi uma festa, mesmo estando a unidade cultural ainda em estruturação, com fotos e a história de antigos gestores e personalidades importantes do município de Colinas. A comunidade aprovava a iniciativa, vendo ali um excelente suporte, inclusive para estudantes. Com a transição de governo municipal, o local fechou as portas e não mais abriu. Durante uma visita ao prédio em 7 de novembro de 2013, o agente de vigilância da unidade permitiu o nosso acesso. Mas no dia a dia, o museu não vinha recebendo a comunidade, situação que se manifesta até hoje com esta unidade cultural de portas fechadas. Como valorização à cultura, o governo municipal, ainda na gestão de Zé Henrique Brandão, dentre várias atividades, revitalizou a biblioteca da Escola Sinec, inaugurou a Biblioteca Municipal e também a Biblioteca Pública Farol da Educação Alice Brandão. Este em plena atividade, mas com avarias na estrutura externa, que retratam uma falta de maior cuidado e zelo com a coisa pública. E estes foram os destaques desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã estaremos de volta.